Olá, olá, minha companheira, meu companheiro, meu companheire, né? Companheire. Pois é, estamos começando mais um podcast das estrelas e hoje é uma estrela, doutora, esteticista em cosmetologia, também ela é especialista, doutora em saúde integrativa e especialista numa coisa muito importante para mim, que é o emagrecimento. Sofri muito na minha vida por causa de emagrecimento e por engordar, né? Muito fácil. Bom, ela trata também da saúde, de uma vida saudável e da longevidade também, né? Ela é terapeuta integrativa. Bom, vamos explicar tudo isso para vocês. Primeiro, o que é terapia integrativa? Vamos começar por aí. Primeiro, uma honra, um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Doutora Angélica Marques. É um prazer estar aqui. Prazer enorme, minha linda, enorme. viu? É complexo, né? Quando começa falando assim. Bom, vamos lá. Eu tenho uma formação de esteticista e cosmetóloga e também trabalho com saúde integrativa. Eu venho da área da enfermagem, eu trabalho com saúde há mais de 30 anos, mas não parece, né? Enfim, e aí durante todo esse meu trajeto dentro da área da saúde, eu busquei entender um pouco mais essa questão, por que é tão fácil para algumas pessoas emagrecerem e por que outras pessoas sofrem tanto. Eu também já briguei muito com a minha balança, né? Eu acho que hoje em dia quem não, né? E, enfim, eu ia tratando as minhas pacientes com tratamentos estéticos convencionais, mas não tinha um resultado tão efetivo. Só vou te interromper, porque você disse uma coisa aí, quem nunca, né? Mas a gente conhece gente que come e não engorda de jeito nenhum, né? Eu, por exemplo, conheço em especial uma pessoa que é bem magrinha mesmo e come bem. Sim. Então você fica preocupado assim, mas por que eu não sou assim, né? Sim. Por que eu como uma bobaginha já engordo, né? Sim. Eu também tenho uma amiga queridíssima, que ela é modelo, inclusive. A gente saía para jantar, os pratos dela, assim, sempre os maiores. E eu na saladinha, fazendo aquela dieta, né, contando caloria. E existem sim essas pessoas que elas têm um metabolismo que todo mundo fala que é acelerado, mas na verdade não é. Existem disfunções hormonais, que pode também ser uma disfunção aí da glândula tireoide, então ela tem um hormônio ali muito mais produtivo e ativo naquele metabolismo. Mas aí é uma coisa específica É uma mesmo, coisa específica, né? é grande, é uma minoria, né? Isso. Mas existem também alguns tipos corporais. Existe aquela pessoa, que nem o nosso mocinho aqui da produção, ele é todo caladinho, você percebeu? Magrinho. Geralmente essas pessoas que são mais tímidas, elas são mais quietinhas, mais caladinhas, elas têm um biotipo mais magrinhos também. Na nossa forma, né, de agir, de falar, de comportamento, também interfere no nosso biotipo. Não sabia disso. Sim, existem algumas formas. Eu sou formada também pelo método do Corpo Explica, onde a gente vê as características físicas do biotipo, né, individual de cada um. Então a pessoa oral, ela é mais cheinha, de formas mais arredondadas, ela é mais falante, então são pessoas comunicativas. Elas vão ter um problema assim mais sério, uma briga mais acirrada com a balança. As pessoas que elas são mais mental, a gente coloca como esquizoide, mas pela sua formação ali no momento, no desenvolvimento, né, fetal. Então, na fase do esquizoide, a gente tem aquele corpinho magrinho, que geralmente é aquela criança tímida, aquela criança que se esconde atrás do óculos, magrinho que come muito, mas tem muita energia. Mas eu era essa criança. Sim. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu vivia com bronquite asmática e tal. E aí vivia indo para pronto-socorro e tal. E a minha mãe achava que eu tinha que engordar, que eu tinha que ficar forte, né? Sim. E aí quando eu fui para a terceira série do primário, né? Na época era primário, a minha mãe fez um pacto com uma professora que eu gostava muito e que ela gostava muito de mim. Ela dizia assim, quando a senhora for para o lanche, leve ele junto. E aí ela chegava lá, ela pegava era vidrinho de iogurte, não existia
esses iogurtes todos que Sim. existem hoje, processados e tal. Era iogurte mesmo, assim, só que vinha no vidrinho. Tá. E aí você jogava no liquidificador e ela falava assim, ponha muito açúcar. Então, a pessoa lá da lanchonete da escola punha uma caneca de açúcar dentro, batia e ela fazia eu tomar. E eu fui engordando. E é uma delícia. 2 anos depois, com 11 anos, eu estava pesando 80 quilos e era desse tamanho. Tá. Então, e aí, a partir daí, foi muito difícil emagrecer. Sim. Então, quer dizer, tinha um erro aí, né? Teve um erro básico no caminho aí. Quando eu faço essa avaliação, a minha avaliação física, né, Leon, eu observo muito o comportamento das pessoas, porque vai ter sim a predisposição genética, né? A medicina está aí para mostrar isso. Existe, né, a causalidade também, então, de acordo com algumas limitações orgânicas, dificuldade, enfim. Isso na parte genética. Porém, o nosso peso, ele tem 3 funções. Para ninguém esquecer, até existe aquele documento de computador, PDF. Então, é proteção, destaque, né? Ou ele vai te... E o F? Calma, vou lembrar aqui. Proteção, destaque e força, lembrei. Quem deve dar exemplo do PDF, me perdi. Então, assim, em algum momento, né, o nosso padrão ali emocional, porque nós somos muito fruto da ambiência de onde nós estamos. Você queria agradar a sua mãe também. Você também queria aumentar o seu tamanho para sua mãe te ver como uma criança saudável. O seu corpo foi se adaptando, né, a esse estímulo que vinha, com todo esse carinho da professora, que ainda você tinha uma atenção dela, que ela te levava junto para você tomar o café. E o açúcar, que para uma criança, né, é uma bomba ali de energia, traz energia muito rápida para o nosso organismo, só que se eu não estou processando aquele açúcar, né, de uma maneira efetiva, aquele açúcar vai começar a acumular. E aí o meu corpo vai começar a aumentar. Mas o peso, ele tem essas 3 funções. Então, ou é força, ou é proteção, ou é destaque. E o nosso padrão, né, de pensamento, sentimento e emoções traz pra gente. O nosso corpo, eu brinco muito que ele é como se fosse uma roupa que a gente veste, que tem a função de armadura. Você já percebeu que às vezes a gente tem algum problema pessoal, na vida pessoal, seja no trabalho, no relacionamento, né? Com o filho, a gente aumenta o tamanho para ser forte, para dar conta daquela situação. Eu sou sozinho, acontece muito, né? Então eu tenho que ter essa força. A metade no seu subconsciente, eu tenho que aumentar de tamanho para eu aguentar. E agora, você trabalha muito com essa coisa da dieta, né? Como é? Existe uma dieta sua determinada, assim? Não. Eu esclareço muito as minhas clientes, porque assim, não existe a dieta certa que vai servir para todas as pessoas. Não existe a medicação certa que vai funcionar para todas as pessoas. A dieta é de acordo com o organismo. Cada organismo tem a sua dieta. Exatamente. Porque cada um de nós, eu tenho uma realidade, você tem uma realidade, eu tenho as minhas funções da minha rotina diária, você tem a sua. A sua ambiência interfere no teu metabolismo. Se você tem uma vida muito mais estressada, se você tem uma vida muito mais corrida, o teu cortisol está sempre acelerado, está lá em alta, e você entra num processo que a gente chama de defesa, de fuga. Eu tenho que me proteger. Se eu tenho que me proteger, eu não preciso comer. Eu armazeno aquela gordura que eu tenho ali para um momento que eu preciso. No auge da minha gordura, eu acho que eu estava na Band nessa época. E eu cheguei a mais de 100 quilos e tal. E eu tenho 1,70 m de altura, então não dá, né? E aí aconteceu o seguinte, eu fui procurar um metabologista, que era o Dr. Maurício Hirata, que é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E ele, a primeira coisa que ele me perguntou, ele me sentou e falou assim, vamos conversar. Aí eu sentei com ele, ele começou a perguntar um monte de coisa, e uma hora ele perguntou assim, você trabalha muito, né? Em quantos lugares você trabalha? Aí eu falei, todos os lugares, e ele falou, precisa tirar pelo menos um emprego. Aí eu falei, mas como assim? Eu preciso trabalhar. Ele falou, sim, mas você precisa
emagrecer, você precisa ficar bem de saúde. Então, se você continuar insistindo em todos esses trabalhos, por quê? Porque você é como se fosse assim uma recompensa. Então, você fala assim, eu trabalho muito, eu preciso ter algum prazer, e o teu prazer é comer. Então, você come para se satisfazer, para retribuir alguma coisa para você pelo tudo que você trabalha. Aí eu começou a fazer sentido aquilo, né? Sim. E eu não queria, mesmo assim eu não queria tirar nenhum trabalho. Mas aí a Band exigiu que eu ficasse só lá, que eu não fizesse mais rádio. E a partir do momento que eu tirei a rádio, que foi um corte na minha vida, porque eu trabalhava na Rádio Globo e amava o meu trabalho na Rádio Globo. E aí eu parei, saí da Rádio Globo e fiquei acho que 1 ano e meio sem fazer rádio. E aí eu comecei a emagrecer, mas emagreci 61 quilos. Esse 1 ano e meio, 2 anos, eu emagreci 61 quilos. Nem eu me reconhecia, eu me olhava no espelho, eu vi uma outra pessoa. Sim. E foi numa idade boa, porque eu ainda estava mais jovem e tal. É sempre melhor você emagrecer assim, porque a pele... Tudo funciona melhor, tudo fica e a tua pele ela acompanha esse emagrecimento. Isso, né? Mais do que se fosse hoje. Sim. Né? E é isso, né? Quer dizer, tem a ver com isso que você falou, né? Olha, é muito lindo isso que ele disse, é maravilhoso isso. Geralmente, quando eu não me paro, eu tô fugindo de alguma coisa. Eu não tô querendo olhar para alguma questão. E geralmente eu não tô querendo olhar para quem? Para mim. Você, só pela sua conformação corporal, e eu sou sua fã, acompanho, né, há muito tempo, você tem esse seu lado maternal, materno, como que é a mãe? Fofinha, que abraça, que traz. Você é muito amoroso, você tem, né, você é sempre muito caloroso. Só que, e muito cuidadoso com as pessoas, você sempre foi muito cuidadoso com as pessoas, você sempre... Apesar de alfinetar as pessoas, você sempre é muito meticuloso com as suas palavras, você é uma pessoa muito justa até, quando eu coloco dessa forma na balança. E o que acontece? Quando a gente faz isso, estou no cuidar do outro, eu não estou cuidando de mim, muitas vezes. Quantas vezes a gente faz assim, eu vou fazer isso aqui pro fulano, mas para mim agora não dá, eu não tenho tempo. Né? Enquanto nós não tivermos tempo para nós, na nossa agenda, né, a gente está naquele reloginho com o cortisol lá em cima, eu estou na guerrilha, eu estou lá na frente, então as pessoas que são muito proativas, as pessoas que são muito resolutivas, as pessoas que elas também que são arrimo de família, ela tem que ser forte, ela tem que estar ali, e isso faz com que a gente aumente o peso, porque a gente está olhando para fora, e eu estou fugindo de olhar para alguma questão em mim. Isso também tem todo o efeito. E quando você pausa, que nem ele te recomendou, sai um pouquinho. Você é obrigada a olhar para você nesse tempo, não foi? Foi. Como que foi para você? Teve a dor de sair da rádio, mas quando você se deu conta que tinha um espaço a mais na tua agenda para você, como foi isso? Então, aí eu realmente relaxei, foi muito bom. Comecei a fazer outras coisas que me davam prazer, né? E isso foi me ajudando a emagrecer. Mas eu emagreci muito, assim, eu virei até no CAT da Band, né, que é a Central de Atendimento ao Telespectador. O principal pedido era o telefone do Dr. Maurício Hirata. Ele é maravilhoso. Porque eu fui emagrecendo e isso foi legal, no ar. Então as pessoas foram percebendo, acompanhando, né? Acompanhando o meu emagrecimento. Então foi muito, muito, muito bom, né? E de certa maneira, quando você tem essa pausa para você, qualquer dieta aí vai funcionar, porque você vai estar dormindo melhor, seus hormônios regulam, o sono é imprescindível, a ingesta de água, o horário certo de tomar a água. Dentro do meu programa que eu ensino as minhas clientes, não sou nutricionista, então não passo dieta. Você vai escolher a dieta que mais se adapta a você, né? E eu tenho ótimas profissionais que eu também indico, são parceiras, e aí pode fazer um acompanhamento. Mas o que eu te ensino são os horários adequados, a água, 600 ml de água em jejum salva vidas, né? Você começa pela água,
essa água ela já vai fazer uma limpeza no teu organismo. Você vai falar, Angélica, 600 ml é muito. Toma 400 ml de água, toma 2 copos. Quantos copos? 3 copinhos. 3 copos. Então aí eu acordo pela manhã, eu já tomo um, aí daí eu vou tomando outro enquanto tá preparando o café. Antes de começar o café, tomei 600 ml de água. Só aí eu já tô com uma saciedade melhor, concorda? Essa água já foi estimulando todo o peristaltismo do meu organismo, o funcionamento dos meus órgãos, e já vai limpando toda aquela toxina que foi filtrada à noite, que eu estava deitada, que estava parada no organismo, começa a circular. E aí, dependendo se ela quer perder peso, porque eu não trabalho só com a perda de peso e emagrecimento, né? Eu trabalho com a redução de medidas e o remodelamento, a redefinição corporal. Sim. Então, assim, se ela quer emagrecer, eu vou recomendar para ela, comece o seu café da manhã pelas proteínas. Começa pelo iogurte, se você pode tomar iogurte, porque também tem as alergias, né, e tudo mais. Hoje nós temos até os de leite vegetal. Mas comece pela proteína, pode ser o seu shake, pode ser os ovos. Então, na verdade, você vê como que é particular para cada um? E se você melhorou a ingesta de água, o seu sono, aumentou aí 40 minutos do seu dia para você olhar para você, seja dormir, meditar. E é impressionante como quando você emagrece, você começa, você ganha uma leveza, uma vontade de fazer as coisas, que você não percebe que aquilo estava te atrapalhando. Uma pergunta que eu vou fazer para você. Como ficou a sua mente? Os primeiros dias não, porque a gente dá até uma crise de ansiedade, né? Ai, não estou fazendo, não estou produzindo. Quando você entrou em equilíbrio com isso, como que estavam os teus pensamentos, teu raciocínio, como que a tua vida estava? Fica tudo mais rápido, mais ágil, né? O corpo fica mais ágil, você ganha uma leveza que você fala assim, meu Deus, eu tenho isso, eu não sabia, né? Parece que é isso. Sim, porque a gente estava tão ali tumultuado com tanta informação, ainda mais você sempre estava ali com as informações antes de chegar, a gente já estava sabendo as fofocas que tinha acontecido. Você entende o quanto que você estava correndo também atrás do relógio? Sim, com certeza. E o quanto isso estava desgastando a tua energia? O nosso corpo ele tem uma frequência vibracional. Vamos supor, você era uma pilha que veio lá com a conotação 110 volts. Você estava trabalhando há muito tempo no 220, você estava falhando, então o teu corpo foi se protegendo, ele foi guardando aquilo que você consumia no tempo que você consumia, porque muito provavelmente você não tinha horário regrado para se alimentar. E eu tirei todo o carboidrato. Né? Como foi? Então, conta como que foi o teu processo. Eu tirei todo o carboidrato e fiquei só com as proteínas e tal, né? E aí foi muito engraçado, porque eu me animei tanto, eu comecei a me sentir tão bem, que eu continuei a fazer essa dieta. Isso. E ela, como ele disse, tem um tempo. Exato, isso é muito importante. E aí eu comecei a introduzir muito lentamente verduras e tal, né? E porque eu me dei muito bem, é uma dieta que para mim funcionou muito, para o meu organismo. Sim. Porque eu não sou muito de comer algumas coisas, entendeu? Então, qual que é o seu pecado? Qual que era o seu pecado, assim, que você acha? Doce. Mas, além disso, eu tirei e massas, essas coisas que eu gosto muito. Que traz uma energia... Então, se você é uma pessoa muito ativa, você tem mais necessidade do doce. Porque ela dá uma energia mais rápida no teu organismo. Mas eu amo queijo. Né? Então, como podia comer queijo, eu comia muito queijo. Né? E aí eu me animei tanto que eu demorei para voltar a comer carboidrato, né? E aí ficou... Mas sobrecarrega também o organismo. Sobrecarrega, né? E aí uma hora eu comecei a ficar meio frágil, assim. Sim. E aí ele deu uma bronca, aí retomamos e foi muito legal. E aí comecei a equilibrar, né, tudo. E hoje, como que você mantém a sua dieta? Engraçado, porque eu acho que eu eduquei o meu organismo, né? E aí, a partir de hoje, é muito normal. As pessoas falam assim, nossa, mas você come tão pouquinho, né? E tal. Mas eu não sinto mais aquele apetite que eu sentia antigamente, aquela voracidade que eu tinha, que talvez tivesse muito a ver com ansiedade, né?
né? Com repor, como ele dizia, coisas que eu estava achando que eu estava perdendo com o trabalho e tal, né? Sim. Então, equilibrou muito, né? Hoje é muito mais equilibrado. Tanto é que, claro que eu engordei um pouco depois disso, vou engordar, mas nunca mais como era antes, né? E o nosso corpo, ele também tem uma memória biológica, que eu comento com as minhas clientes, né? Calma, vamos devagar, vai mudando os seus hábitos, com pequenas ações. Tem uma cliente minha que ela veio emocionada essa semana, a gente nem começou o tratamento, só com as orientações que eu passei para ela. Ela teve ontem no consultório, mandar um beijo para ela, Danila, um beijo para você, se você estiver ouvindo. Ela veio e ela se emocionou porque ela já eliminou 3 quilos na balança. Só com as orientações que eu fiz, aumentando a ingesta de água, mudando alguma coisa e comendo o que ela tem vontade, que é de acordo pro organismo dela. Quando você educa o teu corpo, o teu corpo ele já vai ali eliminando a reserva, ele ativa novamente a queima da gordura reserva, que é esse o nosso grande mal, porque ela vai armazenando e a gente não consegue ativar depois de uma certa idade. Quando você muda algumas coisas e se adapta, o teu corpo automaticamente vai queimar. E no começo, o que acontece geralmente com as pessoas que elas voltam a ganhar peso, é por conta dessa memória metabólica que a gente tem, né? A memória biológica. O teu corpo, se ele viveu 10 anos com peso, 68 quilos, foi uma época que eu estava com 68 quilos. Mesmo que eu comece uma dieta agora para eu posso perder 10 quilos, mas assim, o próximo mês, ou assim que eu atingir essa marca na minha balança, o meu corpo, ele sempre vai estar ali no seu inconsciente, não, mas a gente precisa recuperar, porque ela pesava 68, então ela tem que voltar. Hoje eu fico ali entre 63, 64, por quê? Ele vai para um lugar que é confortável para ele e para você e ele vai estacionar. E aí a dieta não precisa ser mais uma coisa de louco. Eu também não gosto muito de coisas restritivas. Eu acho que, a não ser que seja uma coisa muito grave de saúde, que você precise muito mudar, né? Quando é restritivo é ruim, porque você fica com muita vontade, né? Não é? Tudo que é proibido, não parece? né? Não tem um meme que fala como que é tudo que é proibido, engorda ou engravida, alguma coisa assim. E aí, agora você lida também com estética. Sim. Aí eu queria te perguntar, a partir do momento que você emagrece, por exemplo, como eu emagreci 61 quilos, assim, por mais que tenha sido em 2 anos, mas faz uma diferença imensa. Absurdo. E às vezes, quando a pessoa já está um pouco mais velha, fica pelanca. Colágeno, mesmo, gente. O nosso colágeno degrada. Exatamente. E a gente vai perdendo, inclusive, o colágeno com o tempo. A partir dos 35 já começou a cair. Já começa a perder colágeno. Já começa a dar tchauzinho pra gente. Então aí, como é que faz? O que você sugere? Olha, eu sou especialista em tratamentos, né, com termogênese, então eu gosto muito de utilizar ou o calor, então para uma linguagem mais para vocês entenderem, com calor a gente usa muito a radiofrequência. Hoje a gente tem a radiofrequência microagulhada, que é excelente, então ela altas temperaturas para estimular o colágeno, né, que a gente usa muito aí, que são os ultrassons também microfocados. E sou apaixonada pelas baixas temperaturas também, que é com a criolipólise, a plataforma é a criolipólise, né? Mas eu sou especialista em 16 técnicas. Que é essa criolipólise, o que é? É a baixa temperatura? Baixa temperatura. Então a gente vai trabalhar entre menos 5 graus e menos 11 graus na sua pele, pra gente aí também dar o estímulo de colágeno. Entra numa banheira de gelo, é isso? Esse é pra gente ativar o nosso metabolismo, porque o frio, as baixas temperaturas, ele consegue mudar a memória ali biológica do nosso organismo. Porque o metabolismo pode ficar, o corpo pode ficar preguiçoso, é isso? E aí você dá um choque nele para ativar o metabolismo. Um pouco por aí. É que o frio ele consegue mudar até as informações gênicas. A gente consegue hoje tratar doenças autoimunes com o frio. Eu sou apaixonada pelo frio, sou apaixonada pelo calor também, porque o calor também ajuda você a eliminar as toxinas de uma maneira mais fácil para o teu corpo. Você ajuda o teu corpo a jogar embora as coisas que não estão
te fazendo bem, estão compactadas ali no teu metabolismo, no teu organismo. E o frio, ele muda a informação da função ali celular. Eu ativo a função da queima de gordura, da quebra de gordura, do colágeno, eu ativo o meu fibroblasto. E é fantástico, não é invasivo, não dói, porque tem pacientes que têm medo da dor. Eu também trabalho, né, com injetáveis. Mas eu tenho resultados assim, maravilhosos só com esses procedimentos que não são invasivos. E isso ajuda demais. E aí, bom, isso se trata, vamos dizer, o organismo. Mas e aí quando é pele demais, por exemplo? Crio. A crio, E assim, a crio, eu também uso uma outra técnica que chama de diástase negativa, que a gente consegue trabalhar até a barriga de avental. Sem procedimento invasivo, a gente consegue ali estimular o teu colágeno e a gente tem uma retração, trabalha também toda a musculatura, né, abdominal. Isso é muito importante falar. Muitas pessoas se incomodam muito com a gordura da pochete e a barriga dobrada. O que tem muito assim ali atrás, muitas vezes, Leão, não é tanta gordura. E não é só flacidez de pele. A gente tem uma flacidez muscular. A gente chama de incompetência muscular. Então, o teu músculo do reto abdominal, que era para estar assim, pezinho, ele faz assim. Ele já está flácido. Entendi. O músculo transverso, que ele tem a função de cinta, ele está flácido. Então, vamos colocar que isso tudo está pesando, faz aquela dobra. O exercício físico, ele ajuda? Ótima pergunta. Ajuda, é excelente. Só que se eu tenho diástase, que geralmente isso acontece com a mulher após a gestação, e se for uma diástase grau 3, grau 4, 7 centímetros ali, se ela faz abdominal, prejudica. Então, uma pessoa, no caso, né, um homem, que ele estava sobrepeso ou ele estava obeso, a gente também tem o rompimento dessas fibras da fáscia. Aí a gente tá com, vamos colocar aqui, o reto abdominal aberto, assim, se der pra colocar, essa distância, ó. Eu mando você fazer uma abdominal, o que vai acontecer? A fáscia, ela perdeu a função. Se eu faço um abdominal, ao invés de a gente ativar a musculatura para contração e tração desses órgãos para dentro, eu tô forçando para fora. Então, muitas vezes, o exercício também não é o ideal pra gente trazer o teu abdômen, ter essa retração do abdômen. Entendi. Mas é um conjunto. Hoje nós temos técnicas maravilhosas, efetivas, que a gente traz resultado para flacidez, que é essa tua pergunta, né? Em um mês, ali com 21, 22 dias, a gente já vê, porque vai depender do quê? Na nossa flacidez, do excesso da pele. Nosso ciclo... exercício todo dia, cuidando todo dia. Respiração. E aí vai respiração ativa. Quantos dias que você falou? Você já percebe a diferença? Você começando a respiração da minha cliente em uma semana só com a respiração. Você fazendo essa respiração que eu ensino, que é uma respiração ativa, você mantém o seu core ativado, depois eu te dou vou te ensinar ali. E a gente vai manter isso, o teu corpo ele já vai tratar a flacidez muscular, a flacidez da pele e vai ativar a queima da gordura reserva, se for o caso de uma gordura que tenha naquele lugar. Fora isso, a gente tem que respeitar o nosso ciclo da reprodução do colágeno. Se eu sou uma mulher 40 a mais, que é o meu caso, se a gente já passou 50 a mais e tudo mais, o nosso colágeno ele não tem a mesma velocidade para ele ser reposto com qualidade, né? Esse metabolismo da neoprodução, da nova produção de colágeno, ele dura, quando a gente está jovem, um ciclo de 21 dias. Mas a partir dos 40 a mais, 28, 30 dias, então você vai ver os resultados gradativos mês a mês da sua flacidez. E a gente fala assim, chegou depois dos 40, é ladeira abaixo, né? Mas você pode ir diminuindo isso. Você pode até querer ir ladeira abaixo, mas você pode é uma escolha, né? Segurando por mais tempo, né? Sim. Hoje a gente consegue resultados incríveis, mudando a alimentação, alimentos que são pró-colágeno, alimentos que detoxificam o teu organismo, produtos que fazem a limpeza. Gente, a detoxificação do terreno biológico, a limpeza do terreno biológico, ela é importantíssima. Porque se o teu organismo está limpo, ele não vai acumular gordura. O teu colágeno vai funcionar
no período de proliferação normal, ele não vai ter atraso, não vai produzir um colágeno de má qualidade, vai produzir um colágeno de boa qualidade. Então, eu prego muito isso. Você conheceu o Dr. Auxílio, eu trabalho com um protocolo maravilhoso que a gente... Nós vamos falar dele já já. Eu só queria te perguntar mais uma coisa. E plástica, você recomenda? Recomendo, eu venho da cirurgia plástica, eu caí na estética porque... Trabalhando com enfermagem, né? Eu venho do HC, né, das clínicas, sou uma HCana com muito prazer. Tenho grandes amigos cirurgiões plásticos, eu super recomendo. Eu acho que a medicina alopática e a cirurgia plástica, elas estão aí a nosso favor para nos ajudar. É óbvio, então, pessoas que sofreram uma bariátrica ou um emagrecimento muito rápido e não tem paciência, vai fazer. O excesso de pele, né, é muito grande. Eu recomendo a cirurgia plástica e oriento os conselhos para a gente ter uma recuperação maravilhosa, com uma cicatriz mais imperceptível. Tenho amigos maravilhosos também que são parceiros. Eu acho que tudo vem a nosso favor, né, Leão? Sim. Agora, quando a cirurgia plástica vamos dizer, muito exagerada, porque o que eu vejo é o seguinte, né? Vamos dar umas alfinetadas, vamos? Não, porque tem cirurgias plásticas que ficam boas, são imperceptíveis, né? Podíamos citar aí várias apresentadoras que fizeram, por exemplo, a Hebe fazia os seus procedimentos, mas não era uma coisa assim que você falava, nossa, ela mexeu, né? Está mexendo. Então, eram coisas muito sutis, né? Sim. E tem coisas que são muito, claro, que é uma cirurgia, quando você está falando de corpo, de pele, você tem que fazer geral e tal, é uma cirurgia grande, imagino e tal. Mas eu estou dizendo de rosto, né? É sempre uma coisa com muito critério, com muito cuidado. Porque tem algumas apresentadoras que hoje você olha, elas são outras. Eu conheci todas elas antes, né? Então eu fico chocado quando eu vejo, falo, parece outra pessoa, né? Fica uma coisa muito artificial. Né? Hoje em dia nós estamos, por conta das mídias sociais, né, das redes sociais, né, dessa exposição que nós temos da nossa imagem, e nós mulheres, nós sofremos assim muito essa coisa, essa cobrança, todos nós. Você ainda que é uma pessoa pública, não tem essa cobrança. Uma coisa que eu acho assim, bem bacana a gente colocar, que eu até estava falando um pouco anteriormente, a nossa entrevista. Quantas pessoas hoje te associam a beleza com emagrecimento? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quantas pessoas associam hoje a beleza com procedimentos estéticos? E eu sou doutora em Hoff, eu trabalho com injetáveis, eu indico coisas muito sutis. A gente está passando até hoje, né, pela desarmonização facial por conta dos exageros. A sociedade hoje, ela sofre muito com o dismorfismo, né? Nós nos olhamos no espelho e nós não nos reconhecemos. Nós queremos também ser o que o outro espera que nós sejamos, né? E aí a gente acaba fazendo o quê? Perdendo a nossa identidade. Muitos apresentadores, muitos artistas mesmo, renomados, hollywoodianos, né? E a gente olha assim, a gente vê... São pessoas todas iguais. Padronizadas. A mesma boca, o mesmo olhar, o mesmo tamanho de mama, né? Agora a gente está com uma moda do procedimento que faz esse lift das sobrancelhas. Umas pessoas que estão com umas sobrancelhas meio endiabradas e você olha, você não sabe se ela está assustada e você fica ali. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que tudo que a medicina pode nos oferecer, tudo que os tratamentos estéticos podem nos oferecer, a gente... Antes, nós vamos falar do CRIA, Não, né? Vamos falar de tudo. Mas antes eu queria só para encerrar um pouco essa coisa de cirurgia, essa coisa a gente tem visto muitas clínicas, né? Que não são credenciadas a praticar cirurgia, né? E que estão praticando e cometendo crimes. Ótimo, né? Então, qual é o limite? Quer dizer, você é especialista em cosmetologia, né? E esteticista e tal, mas qual é o limite? Até onde o esteticista pode ir? Até onde, a partir da onde entra o médico, né? Isso. Como eu venho da enfermagem, e assim, até um olhar que é muito mais delicado para o paciente ali. Eu sou professora de pós-graduação em harmonização orofacial no Instituto
IEWW, pela FAISP. A gente trabalha com esteticistas que são formados com graduação, que já tem uma pós-graduação ou que já tem alguma MBA, e a gente traz, então entra de novo com toda essa parte teórica de anatomia, fisiologia, mas existe sim, né, esse limite do que é o ato médico e do que não é o ato médico, né? Hoje nós temos Porque diversas... uma cirurgia você tem que fazer numa clínica, Exato. Né? Olha, tem clínicas, e assim, eu vou citar um caso que ficou muito famoso, não vou citar nomes pra gente não sofrer penalidades. Mas você lembra do caso que teve recentemente, acho que do ano passado, uma menina que se designava esteticista por formação, ela tinha uma clínica, que depois a gente vai entrar nesse mérito, por que eu tô falando clínica, onde ela fez um peeling de fenol e teve um paciente que faleceu. Um rapaz do interior que veio para fazer a cirurgia e faleceu. Ela não era esteticista, ela não tinha graduação, ela não era nem tecnóloga, porque nós, da estética, hoje nós somos, assim, quem mais tem informação sobre os conhecimentos. Existe um sindicato dos esteticistas, então, assim como tem dos enfermeiros, existe o sindicato, mas é uma briga muito grande política, Leon, a respeito do conselho. O que nós não temos? O conselho de classe. Nós não temos, estamos aí com vários, né, projetos de lei lá no plenário sendo votados, mas você percebe que hoje em dia quantas outros profissionais da área da saúde estão largando as suas profissões para virem para a área, a especialização esteta. Então são muitos conselhos hoje brigando por essa especialização. Então ninguém quer abrir mão, quando na verdade a formação em todos os cuidados estéticos, procedimentos estéticos, vem da graduação em estética, né? E os outros profissionais, eles vão fazer uma especialização. O fisioterapeuta vai fazer o dermatofuncional, o biomédico ele vai ser especialista esteta, né? Tirando o dermatologista, que ele tem essa formação já dele de carreira lá, que ele vai trabalhar com as doenças e os cuidados estéticos, né, também. Nós esteticistas somos a formação que entende de procedimentos estéticos, entende de cuidados estéticos, entende de pele, né? Fomos formados para tratar isso. Foram, né, ali 4 anos estudando para tratar isso, fora pós-graduação e tudo mais. Só que hoje nós temos uma luta muito grande. As pessoas, elas deixaram de olhar o paciente, né, como paciente, começaram a olhar como cliente, como cifras, e todo mundo quer morder. É o procedimento da moda, é o coisa da moda. Essa moça que teve esse caso, né? Até no Campo Belo, próximo da minha casa, eu moro no Campo Belo. Quando você viu o grupo de reportagem que entrou ali, era uma maca num ambiente que não era um ambiente que ele era adequado para fazer aquele procedimento. Até parece, é bonito esteticamente. Lá na recepção, mas a sala em si não tinha nada de aparato para você fazer um procedimento ali invasivo. Precisa ter um responsável técnico, um médico que assine, precisa ter cursos ali de ressuscitação, porque tem de preferência faça com o médico, quando é uma cirurgia. Eu acho, né? Sim, cirurgia é com o médico. É com o médico, né? Ele tá lá para isso. Tem que ser. Eu tenho diversos parceiros, eu acho assim, ó, você vai cuidar com os cuidados iniciais, a gente vai trabalhar lá com os procedimentos injetáveis. Só que assim, existe um limite, né? Eu vou até aqui. Daqui para lá, eu tenho os meus colegas parceiros que fazem. Eu tenho amigos cirurgiões plásticos, como já vem do HC, é mais fácil, né? Eu trabalho muito com a área da saúde, então eu tenho muitos médicos, amigos próximos, endócrinos, nutricionistas. Uma questão importante é a questão do silicone também, né? Que material, porque existem silicones e silicones, né? E tem materiais aí que são, a gente sabe hoje, completamente nocivos ao organismo. Carcinogênicos. Né? Então, virou um mercado. Hoje, gente, hoje no Brasil nós temos produtos, né? Botox, tudo, de procedimentos de ácido hialurônico que entram no país irregular, que vem da China, não que eu não estou falando que não tenha qualidade, mas não está dentro dos nossos padrões de qualidade estipulados pela Anvisa. Né? Então, assim, a culpa é de quem?
É do paciente ou do profissional qualificado que comprou? Claro, né? Então, olhe muito bem pro teu profissional que você está escolhendo, conheça, né? Pesquise sobre ele, veja os resultados dele, os depoimentos dele, namore. Eu costumo brincar que eu falo assim, é um relacionamento, né? Namore com ele, não vá pelo preço. As pessoas veem muito o preço. Nós estamos falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, de transformação. Eu vou entregar o meu corpo na mão de alguém para me transformar, para realizar um sonho. E mesmo, Leão, muitas vezes acabam ocorrendo fatalidades. Quantas vezes que às vezes e mesmo com o cirurgião plástico, isso, né? Às vezes acontece. É possível, quer dizer, porque existem cirurgiões e cirurgiões, Exato. né? Tem alguns que têm até diploma falso, né? Que a gente Hoje sabe, em dia né? é muito fácil a gente conseguir tudo falso, né? E aí é muito complicado porque você tem que ver exatamente o que você quer, né? Porque tem coisas que são, eles mesmos falam isso, não sei, em defesa, normalmente quando são acusados, ela queria ficar com a cara da Kim Kardashian. Mas a Kim Kardashian, ela tem um tipo de organismo específico, você tem outro, quer dizer, não tem como adaptar. Né? Não dá para você transformar o narizinho assim no narizão, né? Ou o narizão no narizinho, enfim. Tem coisas, tem limites, né? Você pode acertar uma coisinha, um osso do nariz, né? E aí eu vou te falar de novo. Encher um pouquinho a bochecha, sei lá. A culpa é de quem? Eu acho que dos dois, né? 50-50, que a gente escolhe. Às vezes tem paciente, eu trabalhei com cirurgia plástica com diversos médicos e vinham essas pacientes mesmo, falando, doutor, eu quero ficar igual a Gisele Bündchen. No meu auge era a Gisele Bündchen. Eu quero a barriga da Gisele Bündchen, eu quero o rosto da Gisele Bündchen. E a pessoa tem 60 anos e quer o rosto da Gisele Bündchen. Ela não vai ficar a Gisele Bündchen. Nós temos que respeitar a particularidade de cada um. E a Gisele Bündchen tem uma beleza, mas é uma beleza muito própria dela. E se você for ver, com traços simples, minimalistas, né? É que é o astral, tem todo, não é só. Exato, né? E muitas vezes a cliente ela não vê isso, né, Leo? Mas aí também, de novo, o profissional que ele também se prontifica a fazer alguma coisa, né, nesse sentido, o que eu acho, assim... Ele está colocando em risco a vida também daquela paciente. A paciente, ela pode estar ali, ela ser leiga, ela não tem a informação. Nós, como profissionais da área da saúde, estamos ali para orientar, educar e aconselhar. Você acha que alguns, por exemplo, se empolgam e vão os pedidos, de repente, do cliente, eu quero isso, eu quero aquilo. Sim. Aí ele vai fazendo, vai concedendo um pouquinho, chega uma hora que ele perde ele também, o cirurgião. Fica o criador e a criatura. Isso. Fica. É bem bacana também se falar isso, Leão, porque assim, nessa minha trajetória, né, eu trabalhei muitos anos instrumentando cirurgia plástica também, gerenciando as clínicas de cirurgia plástica, recebi alguns convites de alguns médicos e a gente não pode passar desapercebido por isso. Existe um mercado negro da estética muito grande que envolve muito dinheiro, né? E eu recebi alguns convites de alguns profissionais que eram um pouco disso do criador e a criatura. Mas, graças a Deus, Deus me abençoou muito e todos os médicos com os quais eu trabalhei eram muito éticos. Quantos nãos eu ouvi dar na própria avaliação, eu participava junto das avaliações, né, muitas vezes para ajudar a orientar no pós. Enfim, então assim, e sou muito grata, até aprendido muito com eles da questão ética mesmo, de como você deve lidar com o teu paciente, é uma pessoa que está ali, você vai mudar a vida. Às vezes tem gente que vai fazer uma tatuagem de sobrancelha, uma micropigmentação, e acaba com aquela pessoa. E fala depois, não, vamos remover? Não estou mudando um pouco. Não remove, gente. Vai demorar anos para remover, até clarear. Enquanto isso, como que eu vou passar com aquilo? Então tem que ter esse olhar. Então esses médicos também, que acabam se perdendo, não estou criticando, né, a classe médica, eu adoro, tenho muitos amigos, mas existem alguns profissionais assim, em todas as profissões, na minha também, existem jornalistas também, opa, né, que por dinheiro, uma graninha, uma coisinha embaixo do pano. Tem jornalista hoje comprando notícia de prostituta, de enfermeira
inescrupulosa, né? E se diz jornalista. Quer dizer, para mim isso não é jornalismo, isso é outra coisa. Isso vai existir em todas as carreiras e profissões. Mas assim, por isso que eu falo, presta atenção, olha, vê, não se deixe ser escravizado pelos padrões de beleza. Na minha clínica eu prego muito isso para as minhas pacientes. Por que eu fidelizo? Eu não falo que você tem que ser magra, eu acho que já está errado por aí. Quando a gente vem de emagrecimento, eu trabalho com saúde integrativa, eu entrego saúde. O emagrecimento e o estado estético é um plus. O rejuvenescimento, então abusem dos bioestimuladores de colágeno, porque vai estar estimulando o teu organismo a produzir colágeno. Eu não estou colocando grandes volumes que nem faziam antigamente, né? Não percam a tua personalidade. Todo mundo tem uma beleza individual. Você tem a sua beleza, de repente você só não conseguiu ver porque a ambiência onde você está te cobra demais. Verdade. Agora, quero falar do Dr. Alcir, com quem você trabalha atualmente. É Alcir? Alcir Marques, todo mundo pergunta se somos parentes, não somos. Dr. Alcir foi um presente na minha vida porque eu já trabalho com detox, né? Orgânico há muito tempo. Para entregar os resultados que eu entrego, eu cuido da saúde primeiro, justamente porque eu venho da enfermagem. E eu usava diversos outros métodos e ele me apresentou o protocolo CRIA. Eu conheço ele já... CRIA, né? K-R-Y-A, não é isso? K-R-I-Y-A com acento agudo. CRIA. Tá, CRIA. Que significa postura, que significa mudança também. Enfim, é um kit, né, de produtos aí ortomoleculares, então completamente saudável, compatível com o teu corpo, que vai desintoxicar o teu organismo. É o único protocolo hoje no mercado que faz a limpeza de 3 órgãos super importantes em 7 dias dentro do mesmo, né, programa. Então a gente vai limpar ali fígado, intestino, vesícula biliar, onde a gente consegue até ter a expulsão, né, expelir as litíases, que são os cálculos, né, da vesícula. E ele veio para mim, trouxe ele para os meus protocolos de saúde justamente porque ele otimizou esses resultados. Antigamente demoravam 21 dias para você fazer essa detoxificação do teu corpo. E em 7 dias a gente consegue, limpa a mente, limpa o corpo, te entrega saúde e bem-estar. E claro que você fala assim, limpa... limpa. Dá uma sensação de... Está expelindo coisas. Sai por onde? Então, geralmente, né, todas as toxinas, quem são os órgãos do nosso corpo que faz esse processo aí de detoxificação natural? Fígado, intestino, rins, pulmões, por isso que eu ensino muito a questão da respiração. A respiração é imprescindível, né? E vamos lá. Por onde que vai sair? Vai ser eliminado pela urina, suor, né? A própria respiração a gente, né, elimina aqui no gás carbono, enfim. Mas quem também são os principais escritores ali? Rim, né, os rins, nossos pulmões, intestino e fígado. Então, para 30% da gordura, vamos falar do metabolismo de gordura, tá? É expelido através das fezes. E por que a gente entra com o protocolo de limpeza do terreno biológico? Porque se o meu corpo tá em defasagem, não está fazendo esse autolimpante normalmente, o que acontece? Começa a acumular. Se meu fígado não está dando conta de limpar, concorda que vai virar um efeito cascata? Vai começar a chegar aquele caminhãozinho de lixo e não sai. Aquele caminhãozinho de lixo e não sai. Você começa a ter desbiose, você começa a ter pedra na vesícula, você começa a ter dores articulares, você começa a ter todas as intolerâncias alimentares, as inflamações do trato gastrointestinal. Então, esse protocolo a gente faz esta limpeza e auxilia o teu organismo a eliminar as toxinas. Mas não vai sair, todo mundo acha que vai sair tudo só pelas fezes, né? Não, vai ter sim a eliminação da excreta normal do nosso organismo, que vai sair, alguns elementos vão sair pela urina, não sai proteína pela urina, não sai, vai sair ali, sai os minerais, algumas coisas. Eu ainda não comecei o meu tratamento, estou para começar, então eu tenho umas dúvidas e eu gostaria de te fazer. Por exemplo, quando começa a sair, quer dizer,
São 7 dias. Sim. É só no 7º dia que realmente elimina tudo? Sim. E aí é um dia, como você fala, um dia de rainha, que você tem que ficar no trono. Sim, sim. Porque fica mesmo, Porque né? ele vai fazer um preparo, não sei, vou dar um exemplo prático para as pessoas de casa conseguir, né, se familiarizar. Você já deve ter feito, todas as pessoas acima dos 40 anos, se a gente não tem nenhuma doença de base, é indicado a partir dos 40. Fazer a colonoscopia. Colonoscopia. Quando nós fazemos a colonoscopia, nós tomamos uma solução em casa, já, né, um laxativo em casa e um manitol no hospital para fazer a limpeza das alças intestinais, para a gente ter uma visibilidade da luz ali do intestino, certo? Tá. O protocolo CRIA, ele vai fazer uma limpeza... É um dia terrível, viu? Quem não fez colonoscopia, você vai, você toma, você é feito um suco de laranja, mas, isso. Mas você toma, dali 5, 10 minutos, você vai pro banheiro. Sim. E parece que está indo a sua alma junto. Vai a alma até liquefazer as fezes. E as fezes ela tem que sair translúcida, então vai sair assim como se fosse um xixizinho, bem clarinho, para que a gente possa ter aquele diagnóstico, né, feito na luz ali da parede intestinal. O protocolo CRIA, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a limpeza do teu organismo. Você vai ter esse efeito manitol aí, né, no 7º dia. Então, no 7º dia, nós recomendamos que você fique em casa. O seu jantar da noite anterior já vai ser um creme ou um caldo, justamente para que as fezes elas se liquefaçam e que elas saiam bem clarinhas para que você possa identificar nessa eliminação o que você está eliminando. E ali aparece claramente, você vai conseguir identificar se vão ser cristais de colesterol, se vão ser cristais de litíase mesmo, os próprios cálculos, né? De vesícula, se vão ter ali lodo biliar, você vai conseguir ver. E uma coisa que é muito interessante, por que eu trouxe... A gente não quer ver, mas... Eu falo, gente, vai ter que dar tchau pro cocô, você vai ter que olhar lá para você também ter uma noção do tanto de toxina que estava preso no teu corpo. Porque aquilo ali a gente vai fazer toda uma limpeza para sair. E como a gente sabe que aquela limpeza foi efetiva? Isso é muito importante a gente comentar. A gente pede exames laboratoriais antes, inclusive até exames de imagem, né, de abdômen total. E aí depois você volta, você vai fazer todo esse protocolo. São 7 dias de uma alimentação vegana, para que a gente dê mesmo essa pausa no teu organismo para fazer essa limpeza, né? E aí depois do 7º dia você volta já a comer tudo normal, do jeito que você gosta, não tem restrição calórica. A senhora me falou uma coisa aqui fora do ar importante, que tem gente, dependendo do que você tem no seu organismo de toxinas, né? Às vezes não é no 7º dia. Eu vou dar o meu exemplo. Pode começar antes, né? Eu estava com um quadro, né, inflamatório de base grave no meu organismo, mas eu também não sabia, e trabalho na área da saúde, você vai empurrando com a barriga, você tem os amigos médicos, você passa no corredor do hospital, você fala, eu tô assim, fala, toma isso, toma isso aqui. Enfim, a gente vai se deixando, né? O que acontece? O dia de rainha é só no 7º dia, que é quando a gente chama de catarse metabólica. E essa catarse, ela tem uma mensuração que a gente vai fazer depois com esses exames clínicos. Vai mostrar. A gente tem redução ali de esteatose hepática grau 4 para grau 1 após o protocolo. Então é tudo muito documentado, é um estudo, é um tratamento validado, é um estudo de saúde integrativa de muitos anos. Então assim, realmente você vai ter a constatação clínica nos seus exames, né? Só que o que acontece? Quanto mais inflamada meu organismo está, o que vai acontecer? Pessoas que têm todas as ites, pode se preparar que você pode ter uma surpresa. De repente você vai ter episódios ali de fezes mais líquidas, de diarreia, mas qual que é a diferença? No começo do protocolo, você vai sentir as tuas fezes, aumentar o volume, de repente... Eu só vou ao banheiro, mulher, muito constipada, né? Uma vez, Angélica, eu vou uma vez por dia ou eu vou um dia sim, um dia não. Vai normalizar e regular o teu intestino. Angélica, meu intestino já é normal. Então, o que você vai perceber? Que vai começar a emulsionar. Porque esse kit ele tem 3 produtos. Ela não falou emocionar, não. Ela falou emocionar. Emocionar, verdade? Você vai ficar um pouco emocionada até.
Mas aí o que acontece? Ele puxa essas toxinas, traz para dentro da corrente sanguínea, através dos vasos linfáticos, vai até lá atrás do teu organismo, joga tudo pro teu trato gastrointestinal. Então vai ser eliminado através das fezes. Não é irritativo para a mucosa intestinal, porque tem muita gente que acha que está fazendo detox tomando cáscara sagrada, tomando chá de sene. É um veneno pro teu organismo e pode até causar colites, cânceres lá na frente. Mas outro assunto. Então ele vai trazer sim, mas porque ele vai buscar o excesso de água, vai jogar para dentro do teu trato gastrointestinal, que vai começar a emulsionar as fezes. Você vai ter sim a vontade de ir ao banheiro, mas normal, você consegue segurar. É que no 7º dia, gente, é que nem na colonoscopia. Você não consegue. Você pensou em um banheiro, você tem que estar perto de um banheiro. Você vai precisar, porque as fezes estarão líquidas. Ou seja, mesmo. É um procedimento que é bom fazer nos dias de folga, de férias, né? Eu fiz trabalhando os 6 dias, né? Você consegue fazer durante a semana. Mas eu oriento que se você trabalha aqui como eu, como você, semana, né? De segunda a segunda, comece num sábado, para você acabar num sábado, para você estar na sua casa. Ou comece no domingo, para o domingo você estar na sua casa, no seu dia de rainha, porque o dia da catarse vai ser... Geralmente acontece no período da manhã, essa catarse. E depois volta ao normal, gente. Vai tudo normal. Agora, como é que você consegue entrar em contato com esse tratamento do CRIAI? Só através de prescritores. Ótima pergunta. Não é um produto que vende na farmácia, não é um produto que você compra em qualquer lugar. Você precisa passar com um terapeuta integrativo, de saúde integrativa. A gente tem uma rede de médicos, dentistas também hoje que trabalham com isso, biomédicos, enfermeiros. Então, assim, é um protocolo que ele tem que ter um acompanhamento nessa semana. A gente faz uma alimentação vegana ali. Só o prescritor pode prescrever para você e te acompanhar. Não comprem fora, porque você não pode fazer esse tratamento. Quem quiser exatamente o Dr. Alcir Marques, como é que faz? Vai entrar em contato com a gente, você pode entrar aí no @criaoficial aí do Instagram, nós temos nosso canal lá. Nós temos o nosso site, que também é www.vidaplenaesaudável.com.br. www.vidaplenaesaudável. Aí, lá na nossa página do Instagram, @criaoficial, KRIYA oficial, você vai ter, lá na bio vai ter todas as informações. Através dos prescritores habilitados, eu sou uma prescritora, eu estou representando ali a região dos Jardins, eu que atendo, eu e a doutora Flávia Arruda, que é a nutricionista que trabalha comigo também no consultório. Então, através do meu @, do meu Instagram, você também vai conseguir comprar, né, adquirir o tratamento com esse protocolo, que é o @AngélicaMarques _spa e estética, são 2 E's juntos. E só com acompanhamento. Não faça, gente, sabe qual que é um dos maiores sabotadores da dieta? Você vai falar, eu também já tive minha experiência, não é a gente tentar fazer sozinho? Exatamente, tem que ter orientação. Porque a gente vai fazendo e a gente vai achando que está acertando e às vezes a gente está errando. Exatamente, entendeu, né? Entendeu? Então é isso. E para entrar em contato com você, exatamente? Para entrar em contato comigo na minha página do Instagram, Angélica Marques. @Angélica Marques, _spa e estética. Lá você vai, se você me seguir, vem pro meu canal, se você quer entender um pouco mais de saúde integrativa e longevidade, você ficar bonito, mas isso ser um plus para você, né? Não uma exigência da sociedade. Venha pro meu canal, me sigam. Eu também tenho ali... no link da minha bio tem o contato do meu WhatsApp. Então, hoje eu faço essa corrente do bem, de informação, de educação. Eu sou uma agente de saúde, eu acho que a gente tem que levar essa informação. Sim. Não seja escrava da beleza, né? Ame-se em primeiro lugar. Olhe para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Se você morrer, por conta de procedimentos estéticos, só tem um lugar no mundo que vai sentir a sua falta, que é na sua família, né? Exatamente. Então, olhe para você, cuide de quem está do seu lado. É isso aí. Eu adorei. Eu queria te agradecer. Então é @Angélica Marques. Isso, _spa estética. Aguardo vocês. Mara, minha linda, muito obrigado. Adorei. Gente, eu estou realizando um sonho aqui. Ela tem um brilho no olhar que é uma maravilha.
Você é maravilhoso. Obrigado, viu, Linda? Obrigado mesmo, foi maravilhoso. Estou assim, apaixonada ainda mais por você. Volte muitas vezes. Pode deixar que eu volto obrigado, sim. Meu amor. Obrigada, eu agradeço. Maravilha, obrigado a você pela audiência, pelo carinho sempre. Estamos de volta, estamos também, né, pela nossa rádio Vibe, à meia-noite, né, e tal. Olha, lindo. Obrigado, obrigado, obrigado. Dignidade já. Maravilhoso.